Boa noite, pessoal. Vamos entrar. Bom, eu enviei uns aviãozinhos e eu vou começar já me apresentando. Eu sou a Larissa Paro, dermopigmentadora estética, paramédica e capilar. Eu atuo na micropigmentação há 7 anos. Eu sou especialista em micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Eu gosto muito de trabalhar com o Tebori, tá? O Tebori é um indutor manual no qual a gente desenha os fios e faz os fios. Toda quarta-feira eu resolvi fazer essas lives de aprendizado para a gente estar compartilhando informações, aprendendo, eu aprendendo com vocês, vocês aprendendo comigo. Cada convidado é uma coisa nova que a gente aprende. Boa noite, Aline, tudo bem, amor? Oi, pessoal entrando, isso aí. E é uma coisa nova que a gente aprende e a gente troca informações, isso é muito importante. E todas as lives eu trago convidadas capazes, profissionais, que vão comentar com expertise, que vão falar realmente, entregar o conteúdo. São pessoas que têm mais ou menos a mesma linhagem que eu gosto, pessoas humildes, bons profissionais, pessoas boas. Então toda quarta a gente vai estar com um aprendizado e um tema muito interessante, tanto para o momento que a gente está vivendo, quanto para vocês, seja cliente, seja aluna, a gente vai estar aqui trocando informações, tá? E hoje eu resolvi trazer a Lígia. A Lígia, gente, para quem não conhece, ela é uma profissional que faz cílios, que coloca aqueles cílios que cola no da gente e faz a extensão, né? A extensão de cílios. Ela faz um trabalho incrível, ela é uma ótima profissional e ela também ministra cursos. Então, por que eu escolhi ela? Porque nós, pessoal, nós estamos na área da beleza, no ramo da beleza, né? E é um ramo que foi um ramo que cresceu demais na pandemia, que teve um crescimento gigantesco. Esse mercado esse mercado da beleza, ele tá movimentando a casa do bilhão, gente. Então é muito crescimento, é uma coisa assim, bom, espantosa o tanto que cresceu na pandemia. Ou seja, os profissionais que trabalham com beleza estão na contramão da economia, porque o pessoal tá tudo sem dinheiro, tudo fechando, tudo caótico financeiramente e a gente tá alavancando o ramo da beleza, tá? Então a gente é um ramo que está em crescimento, mas assim, em demasia. Dobram-se os atendimentos, tanto para clientes quanto para alunas, e a gente tá, sim, deu um boom. Então por que eu chamei a Lígia para fazer essa live comigo? Porque ela tem muito a ver com o que eu vou falar hoje, as profissões que realmente estão em crescimento. E tem a ver com o olhar, né? A gente tá com o olhar. Eu falo que hoje em dia a gente usa as máscaras, né? E o olhar é que fica em evidência, o olhar da gente. O olhar, ele inclui o quê? Sobrancelhas e os cílios. Então, ela tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. E eu tenho certeza que a profissão dela também deu um boom na pandemia. Então eu vou chamar ela pra gente bater um papo e já começar com o assunto. Espero que eu não aperte nada aqui errado. Oi, amor! Oiê! Oi! Tudo bem, sua linda? Eu tô bem, e você? Tudo bem, você é da geração mais nova, você deve estar rachando o bico que eu tô aqui, ó, apanhando. Ai, eu faço umas confusão às vezes, não é só idade não, viu? Meu Deus, como que eu sou ruim de digital. Eu não sei o que eu apertei aqui que pausou o vídeo, aí eu não conseguia voltar. Aqui. Meu pai amado, o que eu aprontei? Mas graças a Deus deu tudo certo. Lígia, minha linda profissional de cílios, hoje a gente vai bater um papo gostoso, vamos falar muita coisa boa. E aí eu já quero começar com você, já te fazendo uma pergunta e quero que você responda também, explicando para as pessoas.
o que a profissão, a nossa profissão do ramo de beleza, do ramo de estética, enfim, da área mesmo de beleza, o que ela impacta diretamente na cliente? Olha, muito, tá? Em especial nessa época que a gente tá vivendo aí de pandemia, né? As pessoas, elas estão assim, no geral, tá todo mundo meio para baixo, né? Não tem quem não esteja um pouquinho fora do eixo, né, com essa situação. E a gente tá lidando com o olhar, né? Cílios e sobrancelha é exatamente o que fica para fora da máscara. Então, a gente tá falando aí não é só de luxo, não, né? Não é só de vaidade, a gente tá falando aí de autoestima, de autoconfiança. E, inclusive, não vou falar pra vocês que é cura de depressão, não, mas muita cliente se apoia, né, nesse tipo de coisa pra conseguir se levantar, né? Quantas clientes que não deitam com a gente aí, que não tão bacana e faz uns cílios, uma sobrancelha, enfim, um procedimento estético e consegue se levantar, né, se reerguer. Então a gente tá falando aí de saúde mental, né? A gente não tá falando só de vaidade, só de luxo, não. É saúde mental mesmo, mesmo. Então, gente, esse ponto que ela tocou é um ponto muito importante e é um ponto que eu acho que é o ponto que foi o crucial para dar esse boom do ramo da beleza. Porque a gente, além da gente proporcionar beleza para as pessoas ou satisfazer algum problema que ela tenha, que nem no meu caso, eu lido muito com problemas, eu resolvo problemas. Problema de falha, de não ter uma moldura legal para o rosto, ou a pessoa que tem algum problema de cicatriz, ou de areola que está faltando um pedacinho. Então eu venho com a minha profissão e resolvo esse problema para ela. Então, além disso que a gente faz, dessa entrega que a gente faz para a cliente, para ela ficar mais bonita, para ela realçar mais, tem a questão da autoestima, que é isso que você disse. Por isso que eu acho também que deu esse boom que deu na pandemia. Porque na pandemia, gente, a gente viu um lado que a gente não conhecia, que até então a gente não imaginava que a gente podia tanto ficar com a nossa saúde mental, como mesmo a Lígia disse, abalada. Porque a gente não tinha as coisas básicas para fazer, a gente não tinha alegria. Quer dizer, não tem ainda, não normalizou muito, né, Lígia? A gente ainda tá rastejando, né? Mas a gente... Oi? Com certeza, a gente ainda tá, né, respirando por aparelhos, mas se Deus quiser, por pouco tempo, né? Esperança aí. Aqui. Se Deus quiser, logo, logo tudo se resolve. Então a gente vem com essa saúde mental muito abalada. Então o que a cliente busca na gente? Realmente mudar, tentar melhorar essa saúde mental. Ela se apoia na gente para ter um acalento, um conforto, para se empoderar, para se sentir mais bonita e talvez até melhorar a situação que ela tá, ou deprimida, enfim. Então esse boom que deu na nossa profissão, tanto na minha quanto da Lígia, eu acho que é muito porque a gente está ligado à autoestima. A gente mexe com a autoestima. Nós não somos profissionais, eu micropigmentadoras, a Lígia Lash Designer. Não, a gente somos restauradores de autoestima. Esta é a palavra, não tem outra palavra. Então, o que acontece? Consequentemente, deu um boom, porque as pessoas precisam disso para viver, para fazer as outras coisas, para cuidar dos filhos, para dar um apoio emocional para o marido, que às vezes quebrou o negócio, ou então a mãe que é arreio de família, que perdeu o emprego, que está procurando alguma coisa. A gente também está aqui como professora para dar um norte, para dar uma visão para ela, quem sabe uma oportunidade de mudança de vida. Então eu acho que a gente está muito direcionado nisso, em ajudar tanto para cliente quanto para aluna. E uma das coisas que eu acho que pegou muito também, Lígia, da nossa profissão é exatamente a máscara. A gente ficou muito de máscara. E o nosso olhar, o olhar com os cílios, a sobrancelha, que é a moldura do rosto, ela fala muito de relacionamento. Ela se comunica muito com as pessoas. A gente é feliz, a gente é triste. E como a gente se comunica isso? Com a sobrancelha e com os olhos.
Então isso fala muito, a gente conversa muito com esse olhar. E isso também eu acho que foi um ponto positivo para dar esse boom. Com certeza, é isso mesmo. E a gente, assim, entre aspas, né? A gente acabou dando que sorte, né? Que o nosso trabalho, ele fica aí para fora da máscara e ele dá uma amenizada na sensação que a máscara causa, né? Então, a gente consegue aí trazer autoestima, né? Nesse momento tão difícil, né? Que ninguém aguenta mais viver, a máscara, ficar de máscara o dia inteiro. E a gente consegue trazer através do nosso trabalho, né? Um pouco de alegria para as pessoas. Sim, as sobrancelhas e os olhos são os nossos sorrisos de hoje em dia, já que a gente tá com essas máscaras aí. Mas não só que nem na minha profissão, você é muito focado no olhar, mas eu também tenho a parte de lábios que tá escondido. E mesmo assim eu tenho um boom de procura de lábios. Por quê? Porque está ligado à autoestima. Eu tinha essa dúvida, eu falei, gente, será que lábio, quem trabalha com lábio, né, que é aí, o pessoal tá fazendo agora aquele lip tint permanente, enfim, tem tido uma procura, mas assim, eu acho que a área da beleza no geral, né, eu acho que não é porque tá escondido que não tem procura, eu acho que é tudo, porque não é para mostrar para as pessoas só que os clientes nos procuram, eles nos procuram para se sentir bem consigo mesmo, não é só para mostrar, né? Em especial neste momento para ficar bem consigo mesmo. Então, por mais que a boca fique escondida, ele sabe que por trás da máscara ali a boca dela tá linda, dela tá linda, né? Então, não deixa de vender, né? Pensando por esse lado, é isso aí. É justamente isso mesmo, é tudo muito ligado à autoestima, então por isso que tem esse boom. Agora a gente vai falar um pouquinho da transformação da vida das clientes, a gente já falou, né, que é essa questão de autoestima, de melhorar o olhar dela em tudo, mas a gente tem a transformação de pessoas que nos procuram para curso. Eu também tive um aumento de demanda para essas pessoas, e eu creio que você também teve. Muitos, sim. Dobrou a quantidade de alunas, né? Do ano passado para cá. Antes eu dava um curso por mês. Ultimamente tenho dado 3, 4 cursos por mês. Datas de curso por mês. E antigamente não era assim, não. Aumentou muito a demanda de curso, né? As pessoas, assim, infelizmente, muita gente perdeu o emprego, né? A parte triste da pandemia também. Uma das partes tristes, né? E muita gente perdeu o emprego e tá tentando se reinventar, né? E encontrou na área da beleza, assim, que tem espaço para todo mundo, porque a gente sempre fica pensando, né? O que muita aluna me procura e fala, ai, eu queria fazer um curso com você, mas já tem muita gente que faz. Mas assim, o sol nasceu para todo mundo e tem cliente para todo mundo, né? Eu falo que não tem como você ficar desempregada na área da beleza, só se você quiser, né? É só você divulgar bem seu trabalho, fazer um trabalho responsável e bem feito, né? Que com certeza tem demanda aí, clientela para todo mundo. Justamente. E a gente nem consegue, né, Lígia, atender todo mundo. Não tem como. A gente não tem mão para isso e nem tempo, tá? A gente não tem nem tempo para. A gente não tem mão e nem. Podia, né, Lari? Então, o pessoal aí que aumentou a procura foi justamente por isso, porque muitas pessoas perderam o emprego, outras se viram ameaçadas em perder o emprego, outras diminuíram a renda, quem trabalhava no comércio com um período ganhando menos, outras mães que queriam aumentar a renda, ou a pessoa mesmo que se encontrou na área da estética e quis ir para essa área porque gosta, porque acha que leva jeito, também procura. Então, assim, as opções que as pessoas procuraram são muitas de curso, mas todas para uma finalidade.
saiu da zona de conforto, a coisa mexeu lá na casa dela, no trabalho dela, e ela buscou a área da beleza. Um dos motivos é a demanda, a alta demanda. Eu creio que seja. Porque assim, hoje em dia na pandemia, dobrou esse número de alunas porque elas precisam de ganhar mais dinheiro. E a nossa profissão é uma profissão que se você tiver um planejamento, se você tiver uma boa gestão, porque não é porque a gente trabalha e tem dinheiro todo dia que a gente pode sair gastando, não. A gente tem que fazer uma boa gestão, senão você, afunda, não é, Lígia? É, com certeza. E é muito fácil a gente se perder, porque o dinheiro vem na mão, né? Você vai vendo aquilo e quando começa a aumentar a demanda, você vai ficando assim, iludida com aquilo, meu Deus, né? E querendo ou não, a área da beleza é uma área que dá dinheiro, se você souber trabalhar, dá dinheiro. Então, você tem que ter muito findado no chão, né? Pra você não se perder. Então, ter muito planejamento, cabeça no lugar, né? E estava comentando também que teve muito aumento de procura de curso. E também até o próprio pessoal da área da beleza mesmo quis acrescentar mais serviços no seu estabelecimento para ter mais rendimento, né? Então, eu tive muita procura desse tipo. Muita procura de gente que perdeu o emprego e também muita gente que com a pandemia conseguiu refletir um pouco sobre si mesmo, né? Viu que, meu Deus, né? A gente viveu o hoje, aquela história, meu Deus, viver o hoje, que amanhã a gente não sabe, né? A pandemia veio ensinar isso pra gente, que a gente tem que fazer o que a gente tem vontade, porque o amanhã é incerto, né? A gente não sabe o nosso dia de amanhã. Então, fazer o que tem vontade de fazer. Então, as pessoas, elas estão mais ansiosas para realizar sonhos, né? Estão com mais pressa para se realizar profissionalmente, amorosamente, pessoalmente, enfim, por aí vai. Então, eu acho que por muitos e muitos motivos que a demanda aumentou também. Sim, essa questão aí de realizar sonhos, isso é realmente um fato que o pessoal procura. Porque acho que com a pandemia eles viram que a vida a gente pode perder a vida muito rápido. Então elas falaram, por que eu vou ficar num lugar, num trabalho que eu não gosto, num trabalho que eu tô satisfeita, porque eu não gosto do meu chefe, que eu não gosto dos horários, sendo que eu posso buscar uma outra profissão, uma outra forma de vida. E aí as pessoas tiveram coragem e foram buscar. Eu mesmo tenho uma aluna que ela largou tudo e já tá fazendo sobrancelha, tá indo bem. Eu não sei se ela tá aqui com a gente, mas ela já largou, tipo, tudo o trabalho dela, ela começou em paralelo, aí ela terminou o curso, largou o trabalho e tá fazendo só o que ela gosta. Então as pessoas se encorajaram com a pandemia, né? Além, é claro, do faturamento maior, aumentar o faturamento por algum motivo também que a pandemia causou. Então tudo isso aumentou a busca de alunas também para os nossos procedimentos. Lógico que também, com isso, aumenta um ponto ruim, né, Lígia, que é bom a gente tocar. Pelo menos na minha área tem muito. A pessoa vem, faz o curso comigo, aí daí um mês ela tá dando aula. Então, assim como aumentou a procura de alunas, aumentou também a procura de profissionais irresponsáveis. Então, quem que sai perdendo? A cliente. Porque o que ele tá buscando? Dinheiro. Mas ele não está pensando que a cliente está vindo ali para sanar um problema que ela tem, uma autoestima, que ele pode causar um outro problema nela. Então tá tendo muita irresponsabilidade de profissionais. É o tipo de problema que eu tenho também, é isso. E outro problema também que eu tenho é a aluna se formar, né? Fazer o curso e já querer deslanchar na carreira e fazer super bem feito, perfeitamente bem feito amanhã, né? E é toda uma caminhada pra gente chegar onde a gente tá, assim, com o trabalho, não vou dizer perfeito, que a gente não atingiu a perfeição e não vai atingir nunca, que eu acho. A gente tem o que melhorar, né? Mas a gente conseguir atingir um trabalho bacana, a gente teve que passar por muitas pedras no caminho, a caminhada é longa, a gente tem que ter paciência, né? E não é assim uma coisa do dia para a noite que a gente conquista. Então, o que acontece muito é da aluna fazer o curso, né? E falar, mas eu já vou poder atender dia seguinte, assim. Poder até pode, só que a gente tem que saber também se a gente está apta a isso, né? Eu sempre indico fazer modelos antes, né? Algumas modelos antes de começar a cobrar. Tem muita gente que não respeita isso, faz o curso, ainda não tá legal o trabalho, não manda pra gente corrigir.
né, Lari? E já começa a atender, cobrar, enfim, a ansiedade, né, de fazer isso aqui acontecer, né? Então, é o que você falou. Além disso, também tem quem tem um mês de curso e já começa a ministrar curso. Para você ministrar curso, você precisa saber muito bem o que você está falando, né? E eu acho que um mês é muito pouco, né? Para a gente começar a ministrar um curso. Então, é uma caminhada longa, né? Que exige paciência, mas todo mundo chega lá. Com paciência, todo mundo consegue. Eu falo que o pessoal que me conhece sabe que eu entrego muito. Eu entrego muita coisa sem cobrar. Eu gosto de ajudar as pessoas, mas as pessoas falam, nossa, mas você tá perdendo de ganhar dinheiro. Não. Aí é que você se engana. Eu tô ganhando dinheiro. Sabe por quê? Porque se aquele profissional que tá lá sugando o meu conteúdo gratuito melhorar, já vai resolver o problema para o meu nicho. Porque quanto mais cagado o pessoal faz na micropigmentação, pior é pra mim. Então, às vezes eu ajudo as pessoas pensando que esse nicho tem que ficar ali, gente, alinhado, todo mundo tem que fazer um bom trabalho, porque um profissional ajuda o outro. Agora, se você... Não é? A gente precisa, né, Lígia, entender que a gente não pode, tipo... Quando você ministra seu curso, aí suas alunas estão lá. Aí você tem uma técnica, a gente tem um jeitinho, umas dicas que a gente aprendeu ao longo de bancada, ao longo de muito atendimento, que a gente foi testando, validando, né, algumas formas de ensinar. E aí você não ensina, porque você pensa, né, uma mentalidade burra. Não vou entregar, é segredo. Isso! Ai, vai que ela faz igual eu e ela passa eu. Ai, não vou fazer isso não, que não sei o quê. Burra. Por quê? Porque tem que entregar. Aquelas meninas, elas precisam fazer um bom trabalho. Primeiro que fez curso com você e tá bombando. E outra, o nicho de vocês vai ficar bons trabalhos. Todo mundo vai procurar. Agora, quando tem trabalhos ruins, as clientes fogem, porque elas têm medo. Ai, vi aquela sobrancelha azul, ou então vi aqueles cílios com um monte de buraco, tudo grudado às colas. Não vai querer fazer. Coisa que eu escuto muito. Ai, mas você não tem medo de ficar dando curso e gerar concorrência pra você? Nossa, porque aí você ensina o que você sabe, aí ela vai ali e faz igual. Eu falo, gente, se a minha aluna tá fazendo sucesso, eu também tô. Entendeu? É simplesmente isso. Se minha aluna tá ali, super bem, fazendo um sucesso com clientela, consequentemente, as pessoas sabem quem ensinou aquela aluna, né? E aí o meu sucesso também vem. Então, não, eu não acho que isso é gerar concorrência. Como eu disse, tem aí sol para todo mundo. E o sucesso das minhas alunas é o meu sucesso também. Consequentemente. É exatamente isso. Eu também tenho essa mentalidade de pensamento e eu entrego bastante porque eu creio que a gente não perde. E o nicho, gente, tem aí para todo mundo pode ganhar dinheiro, tem o seu jeitinho de trabalho, tem a sua forma de atender a cliente. E tem cliente que às vezes vai se identificar com outro, não vai se identificar com a gente. Porque mesmo, não é? Mesmo porque, Lígia, eu, de verdade, eu não gosto de atender um certo tipo de público. Eu não vou falar aqui porque vai ficar gravado e as pessoas interpretam de uma outra forma. Mas eu tenho um público que eu gosto de atender e eu foco nesse público. Mas tem aquele público que eu não foco que às vezes outra pessoa gosta de atender. E assim vai. Exatamente. E assim, às vezes a gente vê o cliente, assim, vem com a gente faz um bom trabalho, né? A gente entrega, tá bacana, mas às vezes, assim, não é que ele deixou de vir com você porque você trabalhou errado, mas porque ele não se identificou com você, não bateu energia, não bateu o santo, isso acontece, né? Quando a gente não vai no lugar e fala, ai, não gostei da pessoa, ai, sei lá, não gostei do atendimento. Às vezes o produto é bom, mas o atendimento da pessoa não bateu com o seu, assim, o santo não bateu, né? Nem por isso você deixa de ser uma boa profissional. Simplesmente deu liga, né? E tá tudo bem. Isso que existe sol para todo mundo, que cada uma tem o seu jeito de atender, cada uma tem sua personalidade.
né? Às vezes eu sou um pouco mais assim, você é um pouco menos. E às vezes o cliente não gosta de gente muito assim, gosta de gente mais séria, né? Enfim, tem público para todo mundo aí, né, lá. E a gente sabe, né, Lígia, a gente que na pandemia mesmo, depois a gente vai falar sobre isso, vou deixar para falar para frente, que é o próximo assunto que eu vou falar agora, mas a gente estudou para ter o marketing, né, para poder movimentar as redes sociais. E a gente sabe que as pessoas, elas não vão comprar os cílios que a Lígia vai colocar, não, elas vão comprar a Lígia. O jeito da Lígia, como a Lígia conversa, como ela vai te atender, o espaço dela, as cores que ela gosta. Então, os clientes, eles vão comprar isso da gente. Então, é exatamente isso. Ele compra a experiência. Justamente. Então, é exatamente isso que a gente está falando. E em relação àquele ponto que você disse, que as alunas já terminam o curso, já querem estar fazendo procedimentos iguais aos nossos, eu penso que elas não querem respeitar o processo, porque a gente teve um processo e elas também terão. Então, elas não podem se cobrar, porque se você se cobra ou se você se compara, você cai, porque você entristece, você fala, eu não sou capaz, nossa, eu sou muito jumenta, eu não consigo fazer, e aí você vai só se depreciando, você para. Então, entenda o processo. Não, eu sou aluna, me formei agora, o meu melhor é esse. O que eu faço para melhorar mais? Vou estudar, vou treinar, vou atender mais pessoas para ver o estudo de caso, para ver o que eu estou errando, o que eu posso melhorar, e vai melhorando. As alunas, elas têm que respeitar o processo delas e elas precisam aceitar que todo começo não tem trabalhos perfeitos. Tem um comentário aqui que eu acho que deve ser uma aluna sua que ela comentou, que ela se cobra muito, né? A gente estava falando de se cobrar. Então, aproveita esse conteúdinho aqui que você está escutando, que você está assistindo, de uma pessoa que talvez você não conheça, que sou eu, de uma mentora sua que talvez seja ali, e segue o que a gente está falando. Não se cobre, respeite o seu processo e não se compare. Cada um tem uma história traçada, vivida, sofrida, porque não pensa vocês que eu vim aqui só falar, olha, cílios e sobrancelhas dá muito dinheiro, vocês vão ganhar muito, o mercado tá bom, tá estourando, realmente. Só que para você chegar ali, você tem que ter muita disciplina, você tem que ter muito foco, você vai passar muitos obstáculos e você vai ter que saber lidar com os obstáculos, saber como reagir frente a um problema. Então, tudo isso, gente, vai acontecer no caminho de vocês. E é isso que a gente veio aqui expor, que às vezes as pessoas não falam as coisas negativas que tem numa profissão, elas só falam as coisas boas, e não. Para conquistar, né, o aluno fica só falando, né? Toda vez que eu começo o curso, a primeira coisa que eu falo, gente, cílios não é uma coisa fácil de aprender. Mentira quem fala que é facinho. Não é não. Mas também é mentira quem fala que cílios é para quem tem dom. E isso é uma mentira, tá? Não é para quem tem dom. Cílios é para quem persiste no caminho. Eu acho que sobrancelha é idem, né? Tem pessoas que vêm, faz o curso e já pega de cara? Tem. Tem pessoas que vêm, faz o curso e não conseguem pegar de cara, precisa fazer 10 modelos para pegar? Tem. Porém, todo mundo, no final das contas, consegue fazer, tá? Então, assim, é impossível, mas não é para mim. Será que não é para você? Né? Eu acho que tá faltando um pouquinho de persistência aí. Às vezes você vai demorar um pouquinho mais para conseguir pegar o jeito, mas todo mundo consegue fazer. Né? Então tem pessoas que têm um pouquinho mais de facilidade que outras, isso é normal. A minha dificuldade hoje em dia, né, eu tenho uma técnica que eu tenho uma dificuldade, que é o volume russo. Isso eu deixo super claro no meu Instagram, todo mundo sabe, que é a minha técnica que eu tenho dificuldade, e tá tudo bem, né? Eu tô todo dia aí tentando melhorar o meu volume russo. Eu tenho mais facilidade no fio a fio clássico e nas demais técnicas. E tá tudo bem, então todo dia eu me cobro também muito, mas eu
tenho tentado parar com isso e respeitar o meu processo com ele, né? Uma hora eu vou conseguir, eu preciso ser um pouco mais persistente e tá tudo bem. A mesma coisa para quem ingressa na carreira de cílios, de sobrancelha e demais técnicas aí de beleza, que exige um pouquinho de paciência e persistência para atingir o resultado. Justamente, é isso aí. O pessoal tem que ter, tem que saber que tem que ter foco, né? Isso E aí. é o que eu falo. Dom, tem gente que nasce com dom, vai aprender mais rápido. Mas tem gente Isso. que não tem dom, mas ela tem a técnica persistiva, vai persistir, Isso. aplicar a técnica do jeitinho que a gente falou, Ela desenvolve. vai fazer a receitinha do bolo, do jeito que a gente está ensinando, e a pessoa vai se desenvolver e vai ficar boa. Então, a gente pode começar do zero, a gente pode ter dom, a gente não precisa ter dom. Tudo isso pode ser feito, desde que você aplique corretamente o passo a passo, a metodologia e tenha persistência, né? É exatamente isso. Legal. Bom, agora vamos falar de como a gente se ressignificou nesta pandemia. Lígia do céu, você não imagina como que eu tive que sair da minha zona de conforto, menina. Porque eu sou Larissa, por isso que eu falo. Talvez se eu tivesse feito diferente um pouquinho lá atrás, eu estaria um pouco mais elevada. Mas eu sou daquele estilo, Lígia, que eu gosto de atender. Eu gosto muito de atendimento. Eu gosto de atender, eu gosto dessa troca de energia com as clientes, de um monte de gente a gente vê, e conversa, e troca experiência, e fala mal dos maridos, e fala mal dos filhos, e fala mal das amigas. Eu gosto disso. Adoro também. Do atendimento, sabe? E aí, gosto também de aluna, de ensinar, de passar tudo que eu sei, de ver elas crescerem, de passar o pós pra elas, de ficar ligando, delas me mandar mensagem, Lari, ficou bom meu fio, ai que lindo, eu gosto das coisas. Só que eu não me desenvolvi como pessoa nas redes sociais, eu não me desenvolvi como autoridade, eu só gostava de ficar ali quietinha trabalhando. Só que assim eu não iria ser vista. E é por isso que eu saí da minha zona de conforto na pandemia. Eu tive que mudar isso, eu tive que trabalhar. A pandemia fez você se mexer pra melhor. Pra você foi bom, assim, entre aspas, não é que a pandemia foi bom, mas assim, pra isso foi, né? Então. Foi dificultoso pra mim. Como vocês viram aí que eu fiz no comecinho da live, tá? Foi dificultoso, mas foi uma evolução pro bem. A pandemia me trouxe uma coisa boa. Comecei a mexer mais nas redes sociais, me mostrar o meu trabalho, mostrar o quanto eu sou boa nos procedimentos, mostrar o quanto eu sou boa como professora, como mentora, que até então eu ficava ali escondidinha, então nem todo mundo sabia. Aí eu tive que me mexer em relação a isso. Pra mim, a minha dificuldade na pandemia foi esta, tá? Agora me fale o que você se ressignificou, o que você fez para se movimentar, para ficar, né, destacada como você com alunas, com procura. Eu quero que você fale a sua experiência e depois eu conto mais um pouquinho da minha. Bom, a principal coisa que eu fiz na pandemia, que assim, foi o que me manteve, assim, graças a Deus, com a agenda bem legal, até dobrou meu atendimento, aluna, enfim, foi o fato de eu participar de campeonato de cílios, né? Para muitas pessoas isso é engraçado, né? As pessoas falam, nossa, mas campeonato de cílios, o que é isso, né? Mas existe campeonatos, é sério, né? O negócio é sério de cílios. Onde você envia seu trabalho, no caso foi online por conta da pandemia, a gente não pôde fazer presencialmente, então a gente tem que enviar nosso trabalho online, só que ele fica, e muitas vezes, depende do campeonato, ele fica conhecido mundialmente, porque são meninas do mundo inteiro participando do campeonato. E eu participei de um campeonato logo no início da pandemia, quando começou, que eu fiquei em casa sem fazer nada, né? Porque eu trabalho dentro de uma clínica de estética e a clínica não poderia abrir, né? Quem trabalha em casa conseguiu assim, atender uma ou outra, né? Teve gente que conseguiu escapar, mas eu trabalhando dentro de um estabelecimento visado, grande, a gente não conseguiu estar abrindo, então eu fiquei parada real, né?
Então, a primeira coisa que eu fiz, eu preciso fazer alguma coisa, gente, né? Então, eu fiz alguns cursos, né, para me atualizar na área. Foi bom para eu estudar, porque eu não tinha tempo. Então, eu consegui me atualizar em algumas técnicas. E eu aproveitei para começar a competir. Então, eu falei, vou competir só para ver o que vai acontecer. E no primeiro campeonato que eu participei, eu já ganhei em segundo lugar. E isso já me deu uma visualização. Obrigada! Já me deu uma visualização bacana, né? Já me trouxe bastante visualização. E aí eu fui pegando gosto por campeonato. Hoje eu já ganhei 3 vezes, 3 campeonatos. Participei, não de muitos, de alguns, e eu consegui me colocar. E o último agora eu ganhei em primeiro lugar. Isso traz uma visualização muito boa pra gente, né? No caso, na técnica fio a fio, que é a técnica que eu domino mais. Então, isso foi uma das coisas que eu fiz que me deixou assim, não me deixou ser esquecida, né? Vamos falar assim. As pessoas começaram a conhecer mais meu trabalho, etc. E aquela coisa, né, Lari? Eu já era de postar na rede social, né? Eu trabalho hoje na Bela Derme, dentro da Bela Derme, eu já fui gerente lá dentro, então eu cuidava da rede social da clínica, né? Então eu tenho um pouquinho de facilidade, então eu não tenho ninguém que cuida da minha rede, quem cuida da minha rede sou eu que posto, eu faço tudo. Então, assim, eu tentei me dedicar. Lari, nem me fale. Nem me fale, que eu chego em casa e falo assim, que as pessoas vê o nosso atendimento, mas não vê o que a gente passa, né? Porque eu chego na minha casa à noite, eu janto, tomo meu banho, eu ainda tenho que criar conteúdo para postar no Instagram, responder mensagens no Instagram, no direct, responder WhatsApp, agendar pessoas, porque eu também não tenho secretário. Então eu sou tudo, né? Então, assim, inclusive eu estou bem sobrecarregada. Minhas clientes vieram me matar, porque elas ficam aí mais 2 dias sem resposta, mas é porque realmente tá complicado. Eu parei de ficar postando só olho, né? Eu ficava postando só olho, só foto de cílios. As pessoas não querem só ver isso, elas querem saber quem é você, né? Então eu comecei a me mostrar um pouco mais também na rede social, mostrar quem sou eu, a Lígia, ser humano, que a Lígia gosta, que a Lígia faz, né? Dar dicas. Então eu me dediquei mais à minha rede social, né? E assim, não foi fácil, foi bem difícil. Ainda mais assim, que teve várias paradas aqui em Araraquara, né? No começo do ano a gente teve esse problemaço de ficar aí 2 semanas, 15 dias parada. Aí eu que trabalho com manutenções quinzenais e a cada 20 dias virou uma bagunça a minha vida. Para captar o cliente de volta, né? Porque esse cliente, na hora que ele tá longe e ele precisa voltar pós-pandemia, né? Pós-lockdown, ele não quer pagar mais o valor inteiro dos cílios, ele quer pagar a manutenção. Então, eu precisei perder para ganhar. Então, eu tive que cobrar a manutenção de todas essas clientes, né? Para ter elas de volta comigo. Porque se eu cobrasse o valor inteiro de cílios, talvez elas não voltariam comigo, por falta disso aqui, né? Então, eu não pude aumentar o meu preço também, por respeito, pela situação atual que a gente estava vivendo, não pude mexer em tabela. E virou um bololô minha agenda, e minha agenda continua bagunçada, depois desse último que a gente teve em junho. Eu estou tentando me organizar de novo, mas eu estou com todas as manutenções atrasadas. Então, para mim, ao mesmo tempo que foi bom também para me tirar um pouco da zona de conforto, que eu também me encontrava, né? Um pouco, foi ruim, porque vira uma bagunça a nossa vida. A vida da autônoma vira bagunça, né? Então, foi isso. Exatamente. Eu acho que a maioria, né, saiu da zona de conforto em relação às redes sociais. Quem já trabalhava muito com as redes sociais já estava com alguns degraus já acima, porque já estava na frente. Quem não estava trabalhando teve que se movimentar e teve que trabalhar, que foi o que aconteceu comigo. Eu tive que mostrar quem era a Larissa, o que a Larissa fazia, quem era a Larissa professora. Então eu tive que mexer isso, que isso desgasta. Eu imagino você, como que você não deve estar, porque um tempo eu tentei fazer sozinho, eu fiquei louca, porque eu tenho 2 filhos, você ainda não tem filho ainda. Não. Mas eu tenho... Por isso que você tá com... Ia dar mesmo, não ia ter como. Por isso que você tá conseguindo. Aí eu chegava em casa, tinha as crianças e tal, então eu tive que ajudar, algumas pessoas me ajudar. Mas o que me segurou mesmo na pandemia e dobrou o meu faturamento
foi... eu atendo, gente, numa clínica médica, então a clínica abria. A clínica podia abrir. E eu sempre atendo, eu dou um espaço longo para as minhas clientes, porque eu gosto de conversar, gosto de fazer uma ficha de avaliação, eu gosto de explicar, então eu deixo um espaço longo. Então eu consegui atender como era uma cliente, ela vinha de máscara, com as normas de segurança, tudo certinho. A gente, eu não sei vocês dos cílios, mas nós, da micropigmentação, Li, como a gente trabalha muito com sangue, a gente precisa estar equiparado, então a gente precisa ter touca, todos os EPIs, jaleco descartável, máscara, a gente precisa de estar paramentado realmente, tudo muito limpo e organizado. Então, a pandemia, a forma com que as pessoas estavam, tem que estar isso, aquilo, para mim não era novidade, porque eu já trabalho com muita biossegurança na minha sala por conta dos atendimentos que eu faço. Então, o pessoal que me conhece sabe quanto eu sou preocupada com a biossegurança, os pessoal não tinha problema de vir na pandemia, porque sabia que a minha sala estava muito limpa e eu ia estar equiparada, não ia ter problema nenhum. Então isso aí me salvou. E a outra coisa que me salvou, porque Araraquara foi uma cidade atípica das outras, né? Araraquara parou muito, a gente ficou muito tempo parado. Eu acho que outras cidades não ficou tanto quanto Araraquara. E aí o que me segurou nesses dias parados mesmo, porque o primeiro lockdown as pessoas não saíam na rua. Mesmo que eu trabalhava numa clínica médica, eu fiquei um tempão sem atendimento. Mas o que me segurou foi o meu planejamento, porque eu tinha um fluxo de caixa legal e eu consegui me manter por um tempo sem atender. Então, o que me manteve realmente me segurando na pandemia foi o meu planejamento financeiro, onde a gente tinha um fluxo de caixa que a gente conseguia aí, sem se desesperar, atender, pagar as custas, né, aluguel, enfim, pagar as coisas que a gente tem fixos. Se precisasse comprar algumas coisas de custos variáveis, eu tinha esse fluxo de caixa, esse dinheiro em caixa. Então, me ajudou o fato de eu trabalhar num lugar que eu podia atender e o fato de eu ter um dinheirinho guardado, foi o que me segurou na pandemia. E a outra coisa também foi os cursos online. Que aí, como eu tive que sair da minha zona de conforto, eu já parti logo para o curso online. Fui fazendo, criei um grupo e tal, e isso também me ajudou. E agora a gente está dando sequência, né, no que a gente trabalhou lá atrás. Eu a mesma coisa, Lari. Eu também criei um curso online durante a pandemia, né? Eu criei ele ano passado, em julho, né? A única coisa é que, assim, como eu não tinha muita prática com divulgação, eu mesma que faço, eu não contratei uma agência para cuidar para mim desse curso, eu não divulguei muito. Eu não divulgo muito, tá? Então, quando eu lancei, graças a Deus, eu consegui vender uma quantidade bacana pro que eu tinha divulgado. Eu não divulguei nada quase, não soube fazer isso, não era informada, enfim. Eu vendi uma quantidade bacana e, assim, se eu tivesse investido mais, né, nisso, na divulgação, eu acho que tinha vendido melhor. Mas, enfim, me ajudou muito. E também eu tinha uma reserva financeira que me ajudou muito também. Se não fosse a reserva, eu tava ferrada, né? Porque eu falo que a gente precisa ter. Né, nessas horas a gente precisa ter. Dá dó de gastar nossa reserva nisso, porque a gente podia estar trabalhando e ganhando. Dá dó. Mas graças a Deus que a gente tinha, né? Eu consegui pagar aí as continhas do mês também, que a gente ficou parada e deu tudo certo, graças a Deus. Exatamente, é o planejamento, né? Porque assim, as pessoas elas entram na nossa área achando que é só técnica. Eu só preciso de técnica. Não, gente, vocês precisam de gestão, vocês precisam de um fluxo de caixa, vocês precisam de uma planilha, vocês precisam saber o que é custo fixo, variável, vocês precisam precificar o procedimento de vocês baseado nos custos de vocês. Tem gente que atende em casa, pode cobrar mais barato, mas tem gente que não atende em casa. Então você não pode pegar aquele, eu vou seguir o preço da minha concorrente. Mas você sabe quanto a sua concorrente paga de aluguel? Você sabe quanto a sua concorrente paga de custos fixos? Você não sabe, às vezes você está dando um tiro no pé. Então vocês têm que precificar de forma correta.
e tem que ter essa gestão, porque a gente é empresária agora. Se vocês querem ingressar nessa área, vocês têm que ser profissionais, vocês não podem ser amadora. Se você já partiu para essa área, vocês têm que largar o amadorismo de lado e partir para o profissionalismo. E o que é ser profissional? É você saber que você é empresária, você é a dona do seu negócio, só que um negócio, gente, uma empresa, ele precisa de N coisas que não é só o técnica, fazer os cílios ou fazer a sobrancelha. Não, precisa de outros setores, o financeiro, você precisa projetar o que você quer, você está trabalhando, aí você precisa falar, bom, no final do ano eu quero fazer um investimento de algum curso ou um investimento de algum equipamento. Vocês precisam projetar isso na planilha de vocês. Eu, de verdade, Lígia, eu não gosto muito disso. Eu gosto, é o que eu falei pra você, eu gosto de atender, eu gosto de fazer procedimento, eu gosto dessa troca, que nem hoje eu atendi o Elias Mato Grosso. Eu achei tão surreal, porque eu nunca tinha atendido uma pessoa tão famosa. E aí a pessoa chegou na minha frente com aquela voz, porque ele tem uma voz bem, né? Uma voz dele, oi. Aí aquela bota que fazia até assim, eu falei, nossa, que legal. Eu me senti assim, muito assim, indignada. Eu falei, gente, que delícia. Então eu gosto de... né? Por ter escolhido você, né? Tipo, é muito legal, né? Sim, nossa, e ele tava me ligando desde ontem, ele queria ser atendido ontem, mas ontem eu tive o lançamento do curso, eu tinha aula online, ao vivo, enfim. Mas aí deu tudo certo hoje, eu me senti tão assim importante, eu falei, nossa, que legal, ele me escolheu, porque ele tá mexendo no rosto, ele é da comunicação, ele precisa de uma aparência legal. Se ele confiou em mim, é porque realmente ele gosta. Ele tava indo despigmentar, gente, uma sobrancelha que ele fez com uma outra profissional que tinha feito uma sobrancelha nele afeminada. Então tava grossa aqui, coitado. Ele tava assim, se sentindo incomodado. Então a gente tá despigmentando. Mas é o que eu falei, eu não gosto muito dessa parte de planilha, dessas coisas. Mas eu tenho uma sócia que também cuida não. disso. Ai, finanças não é comigo. Não é comigo. É difícil. Eu falo isso pra planilhar as coisas. Tipo, comprei isso aqui, preciso pôr na planilha. Eu sou péssima, eu esqueço. Enfim. Aí a gente tem que ter alguém que faça, ou a gente tem que aprender a fazer e fazer bem feito. A gente tem que economizar nas compras. Não pode comprar qualquer coisa, tem que pesquisar preço, porque aí a gente vai aumentar nosso lucro. Então tem tudo isso, que a gente é uma empresária e a gente vai fazer. Agora, quando você esquece esses detalhes, você vai estar fadada também ao insucesso. Por que a gente vê, às vezes, algumas pessoas que não têm um bom trabalho e elas estão se destacando? É verdade. Porque elas têm isso, elas são empresárias e elas contrataram pessoas para trabalhar por trás dela. E aí ela se destacou, ela nem tem uma boa técnica, mas ela se destacou. Então quem tem uma boa técnica e quem sabe que tem dom, gente, foca nas outras coisas também. Não faz que nem eu, que só ficava no atendimento e não se mostrava. Agora eu tô mostrando um pouco tarde. Tarde não, mas... Tá tarde não, mulher. Você vai bombar. Tarde não, mas a gente poderia ter feito. E você falou que você tem uma sócia. Ela faz a mesma coisa que você? Então, era isso que eu ia falar. Essa minha sócia, ela não sabe fazer procedimento e não tem essa coisa de tato, de lidar com as pessoas. O negócio dela é financeiro, planilha, compras, agendar os horários, que eu não tenho tempo. A gente não tem tempo de ficar no celular, né? Porque a gente trabalha com as mãos, né? Aí ela faz toda essa parte de agendamento, já cai para ela, quando alguém me chama, já cai para ela. E aí a gente faz essa troca. E eu tenho o pessoal do marketing, não sou como você, que eu não consigo, amor. Eu tô pensando seriamente em pegar também, porque, olha, eu gosto de fazer, o problema é disposição. Eu até gosto de criar conteúdo, mas o problema é a disposição de cuidar de tudo, né? Não é fácil, eu ainda não tô casada, mas em breve eu me casarei. E se Deus quiser, um pouquinho mais pra frente eu vou ter filha. E que horas que eu vou fazer tudo isso? Não vai dar, né? Até lá você já contratou alguém. Eu acho que já. Já reguei já até lá.
Gente, vocês têm perguntas? Como que foi? Me fala aí. Bom, toda a colinha que eu fiz aqui, eu falei. Tem alguma coisa que você quer falar, Lígia? Eu acho que a gente conversou de tudo do assunto, né? E se as pessoas tiverem alguma dúvida aí, quiserem saber de alguma coisa, alguma curiosidade, aí a gente também tá à disposição, né, Lari? Hoje tá aqui para ajudar, foi o que eu falei. Só para encerrar o assunto, o ramo da beleza, ele tá super em alta, assim, né? E mesmo na pandemia, eu digo por mim, assim, eu fiquei até impressionada, porque eu falei, gente, começou a pandemia, eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, eu perdi as clientes, ninguém mais vai fazer, porque isso aqui é um luxo, as pessoas vão dar valor para outras coisas. Nossa, meu Deus, fiquei bem nervosa, com medo do rendimento cair, né? Óbvio, no começo as pessoas estavam assustadas, caiu um pouco mesmo, mas depois, assim, triplicou. Uma loucura, triplicou. Bom, gente, tem alguma duvidazinha que vocês querem perguntar? Pergunte aqui, a hora e o momento. Que eu e a Lígia, a gente já falou demais, né, Lígia? Tá. Ô, Lígia, eu quero te agradecer. Agora sou eu que vou te etar. Aí, justamente, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite, porque normalmente profissionais que já estão com certo destaque, já estão normalizados na área, são pessoas que às vezes não têm essa cabeça que a gente tem de falar concorrência, não vou, eu sou metida, imagina que eu vou fazer uma live com uma pessoa que eu nem conheço. Então, eu queria agradecer. E eu escolhi a dedo realmente as pessoas que eu convido para fazer a live comigo, porque eu sei que são pessoas que são gente como eu, gente como a gente, que gosta de ajudar, são pessoas boas, são pessoas que se dedicam ao trabalho, profissionais responsáveis, que não saem fazendo caca, ou então professores que também não saem fazendo caca, que nem as suas aulas são aulas responsáveis, onde você passa com sabedoria, onde você puxa a orelha da aluna se precisar. Então você tô brava. E como, né? Só às vezes. Eu tenho hora que eu sou um pouquinho, eu puxo a orelha mesmo. A gente quer o melhor pra elas, né? Não é por mal, não. É só porque a gente quer que elas voem muito mesmo. E às vezes é na puxada de orelha que a coisa funciona. Mas, Lari, eu que queria te agradecer pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Adorei participar da live. Desejo pra você muito sucesso aí com o seu curso online e com o seu novo projeto. E assim, adorei participar e eu tô super à disposição. E eu acho que é isso aí, né? A gente tem que uma mão lavar a outra, né? A troca é sempre muito gostosa, muito boa. Então, eu adorei estar aqui. Agradeço também quem ficou aí assistindo a gente, quem tá comentando. Para mim não tá aparecendo que tá travando, mas muito obrigada por vocês estarem aqui. Gente, muito obrigada pela audiência. Hoje não tem sorteio. Sucesso pra Lari também. Obrigada, Dani. Não te conheço, mas muito obrigada. Obrigada pela audiência. Obrigada a todas as pessoas que estão aqui. Eu e a Lígia doando tempo para vocês e vocês recebendo esse conteúdo. Eu aprendi com vocês, a Lígia aprendeu, a gente se aprendeu, todo mundo trocou informações e isso que é bom, tá? Muito obrigada. Quarta que vem a gente tem uma super profissional de designer micropigmentação e a gente vai falar dos erros que normalmente as alunas cometem no curso. Vai ser uma live também muito legal. Então eu espero vocês toda quarta, hein, gente? Encontro marcado. Lindona, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Por ter aceitado, viu? Nosso papo incrível, viu? Obrigada. Um beijo. Carinho pelo convite. Um beijo, gente. Boa noite para vocês. Boa noite, boa noite. Tchau. Tchau, tchau.